Quais as implicações pedagógicas do conceito de letramento? De um modo geral, o letramento reforçou uma tendência aí própria do nosso mundo, que é a ideia de trabalhar com as múltiplas linguagens, com os diferentes suportes da escrita, de imprimir na escola práticas interativas, reflexivas, de trazer atividades com efetivos propósitos sociais. Então, o letramento reforçou essa ideia de que o ensino tem que sair aí dos quatro muros da sala de aula e negociar com as práticas próprias da vida, com as suas linguagens, com os seus suportes e principalmente garantindo as práticas de comunicação, que no fundo é a essência da linguagem. Se a gente tivesse que sistematizar um pouquinho melhor essa ideia do alfabetizar letrando, né, eu diria aí que tem 4 eixos que merecem um destaque. Em primeiro lugar, essa pluralidade de experiências de leitura e escrita. Se a língua é plural na sociedade, se a língua é plural na vida, ela tem que entrar na escola numa perspectiva igualmente plural. Um outro princípio, tá, e que está diretamente relacionado com esse, é a ideia de que a gente deveria costurar, né, o descobrir a escrita, o aprender a escrita e o usar a escrita. Porque antigamente as pessoas faziam uma segregação, né? Primeiro você aprende a ler e escrever, depois um dia você vai usar. E esse conceito do letramento, ele desestabilizou um pouco não, totalmente essa ruptura, mostrando que é preciso constantemente descobrir, aprender e usar. O descobrir é aquela prática da criança que descobre as letras, que aprende o modo convencional de escrever, que aprende a função da escrita, que aprende aonde a escrita aparece, né? O aprender é quando efetivamente você compreende o sistema da escrita com as suas regras, e o usar é você botar esse conhecimento em uso. Então, a partir destes 2 princípios, da pluralidade e da necessidade de costurar o descobrir, usar e aprender, tem 2 eixos didáticos aí que a gente também não pode abrir mão. Por um lado, a ideia de que a escrita só vale a pena se a gente não inibir os propósitos comunicativos. Então, todas as práticas na escola, né, elas têm sempre que vir dentro de um contexto da comunicação, porque a comunicação é a essência da escrita, né? Então, toda vez que o sujeito estiver escrevendo, tem que estar claro por que eu estou escrevendo, para quem que eu estou escrevendo, por que eu estou escrevendo. Quer dizer, aquela atividade, um domingo no campo, um dia na praia, que a criança não sabia nem quem era o interlocutor, e a criança que não conhecia a praia nem sabia o que dizer sobre um domingo na praia, qualquer coisa assim, esse tipo de atividade artificial cai definitivamente por terra. Numa outra vertente, mesmo garantindo os propósitos comunicativos, a gente tem que garantir também os propósitos didáticos. Então, o professor tem que ser aquele que o tempo todo instiga, o tempo todo provoca. E agora, que letra nós vamos colocar? E essa palavra? Com quantas letras nós vamos escrever essa palavra? Será que não tem um jeito melhor da gente escrever isso? Será que a gente escreve com H ou sem H? Né? Será que nesse caso é o Z ou o S? Então, o professor tem que garantir nas atividades tanto os propósitos comunicativos quanto os propósitos didáticos, né? E se a gente tiver isso, né, nós vamos ter a garantia de 2 princípios fundamentais. A aprendizagem significativa, porque a criança entende para que ela está aprendendo aquilo, e por um outro lado, a aprendizagem reflexiva, que é a aprendizagem não pela decoreba, não pela repetição e não pela reprodução, mas é a aprendizagem pela descoberta e pela vivência
né, pelo confronto de ideias. Eu acho que esse é o grande desafio da alfabetização nacional. Né? Existem até algumas autoras, né, da linha mais construtivista que dizem que a escola, né, deveria se transformar numa comunidade de leitores. Né? Essa é a fala da Teresa Colomer, e tem uma outra grande autora, que é a Délia Lerner, que diz que a escola deveria ser um ambiente alfabetizador. O que é isso? Transpirar a alfabetização o tempo inteiro. Respirar, transpirar, provocar, instigar. Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer na escola. Não só ensinar a escrever, mas ensinar a gostar de escrever. Não só ensinar a ler, mas ensinar a pensar a língua e compreender o seu funcionamento. Então, afinal, é possível alfabetizar letrando? Agora deu um tique, porque eu acho que isso... Ah, tá. Pode fazer de novo? Pode. Podemos fazer tudo aqui. Tá, não. Deu um tilt. Mas fui eu mesmo que... Não, é essa pergunta mesmo. Pergunta? Isso. Tá, ok. Mas afinal, é possível alfabetizar letrando? Essa é a grande pergunta. Olha, eu acho que a luta e o desafio do alfabetizar letrando, ele passa pela própria luta da educação e também pela própria conquista da democracia no âmbito nacional. Então, para alfabetizar letrando, a gente tem que ter uma escola de qualidade, a gente tem que ter condições de trabalho, a gente precisa ter uma política de formação de professores, de capacitação de educadores, né? A gente precisa melhorar o próprio funcionamento da instituição escolar e principalmente valorizar a docência. Sem isso, a gente não alfabetiza letrando, a gente não consegue ensinar e a gente ameaça a própria democracia nacional. Eu acho que é isso. E, professora Silvia, você escreveu sobre esse tema, correto? Você poderia falar um pouquinho mais das suas conclusões, do seu livro e assim por diante? Eu tenho alguns textos, alguns artigos publicados sobre o assunto da alfabetização e do letramento, né? Algumas coisas que eu posso até deixar indicada aí no programa, mas eu tenho em especial este livro, né? Alfabetização e Letramento, que eu escrevi junto com o professor Sérgio Leite, né? É uma coleção muito interessante porque chama-se Pontos e Contrapontos a coleção. Então é Alfabetização e Letramento, Pontos e Contrapontos. Então são dois autores que escrevem as suas posições a respeito do tema e que na segunda e terceira parte do livro vão discutir aí essas posições. Foi nesse livro que eu sintetizei aqui e que eu desenvolvi as principais ideias desse conflito, desse confronto, desses debates, das dificuldades e da elucidação do próprio conceito de letramento.